Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da H Plus News. Mais uma vez, nosso queridíssimo professor Pirata. Estamos Piratinha, aí. diz pra gente aí, qual que é a notícia deste episódio? Veja, nós estamos agora falando de uma efeméride. Novamente voltamos ao ano de 1994. Esse é um ano que pode ser bem explorado, hein? Que 94 a gente vai falar do assunto agora, não vou dar a notícia ainda, vamos fazer um drama aqui, mas nós podemos lembrar do Plano Real de 94, né? Podemos lembrar do Nelson Mandela, um assunto de episódios passados, né? A questão do apartheid também na África do Sul. Em 94 a gente lembra da questão esportiva nossa, o tetracampeonato, Tetra. exatamente, mas em 94 a gente tem que lembrar de um gigantesco genocídio que aconteceu em território africano, né? Estamos falando do genocídio, ou também chamado de Massacre de Ruanda, de 1994, tá? Massacre de Ruanda. Tem um filme muito bom sobre essa temática chamado Hotel Ruanda. Muito bom. Muito bom esse filme. Fala sobre ali, é um recorte temático das semanas de massacre que aconteceram ali no meio do ano de 1994. Então, ali em junho, julho, a situação estava bem tensa. Estou lendo ali, professor, 800 mil mortes em 100 dias, 800 mil mortes? Isso. E esses dados não são exatos, esse número pode ser maior. Imagina, geralmente a galera coloca para baixo. Exatamente, né? Então a gente pode passar de 1 milhão de mortos, sem contar mutilados, sem contar violência física, psicológica. Sim, só morte estupros. mesmo. A gente está falando de provavelmente mais de 500 mil estupros também que aconteceram nesse processo, né? Então, Ruanda, em 1994, viveu talvez o período mais tenso, se não o mais tenso, um dos mais, porque lembre-se que é uma área que foi marcada pela colonização. Colonização alemã e colonização belga, e os belgas também foram muito violentos no trato de suas áreas coloniais africanas, né? Por exemplo, na região do Congo belga, nós vamos ter situações de amputações, mutilações que a sociedade belga ela praticava contra os povos nativos para estabelecer dominação, estabelecer obediência, submissão daqueles que ali viviam. Bom, mas a gente está aqui num país pequeno em termos de espaço, se comparado com áreas como o Congo, a África do Sul, a Argélia, é um dos países de menor proporção, dimensão espacial na África, está ali perto do Congo, ali perto de Uganda. É uma região, portanto, que está próxima às nascentes do Rio Nilo, uma região montanhosa, mais isolada, e que tem duas populações étnicas que são predominantes, os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis são, em termos numéricos, ali 14 a 15% desse montante populacional, e os Hutus que são ali por volta de 84 a 85% dessa população. Então, é um número bem discrepante, né? Os Tutsis, minoria em termos populacional, mas eles vão ter privilégios durante o processo de colonização e estruturação do domínio belga, principalmente, né? Os Hutus, maioria populacional, geralmente ligados à agricultura, não detinham as maiores fatias de terras, né? Os Tutsis, que eram minoria ali, muitas vezes com trabalhos de pecuária ou trabalhos comerciais artesanais, eles que detinham o controle maior das áreas produtivas da região. Mas antes da colonização, eram povos que tinham muito intercâmbio entre si. Aliás, é possível verificar na história da região que Hutus que criassem algum tipo de ascensão econômica, social, simbólica, fossem considerados Tutsis, e Tutsis que eventualmente declinassem alguma importância social poderiam ser considerados Hutus. Há alguns pesquisadores que apontam algumas diferenças de traços, né, fenotípicos, mas isso não é consenso na comunidade científica. Mas, de qualquer maneira, primeiro os alemães, durante o imperialismo do século XIX, início do século XX, depois os belgas, vão explorar essa possibilidade de diferenciação de duas raças, ou, se preferir, de duas etnias. Então, os Tutsis deveriam ter os principais cargos locais administrativos em colaboração com os colonizadores.
Porque os europeus, sejam eles alemães ou belgas, para dominar a região, precisavam de uma população local que lhes fosse parceira, leal. Isso facilitaria a implementação da colonização. Então foi sendo construída uma cultura e até uma legislação que considerava os Tutsis mais superiores, próximos de características até europeia. E os Hutus, a maioria populacional e agricultores, esses inferiorizados. Ao longo do término da Segunda Guerra Mundial, a África vai ser tomada de vários processos de independência. Os belgas percebem que há uma possibilidade de que Ruanda se torne uma área independente e a maioria populacional historicamente excluída, os Hutus, eles vão se rebelar e provavelmente vão estabelecer um governo independente. Uhum. Então a Bélgica começa a mudar o seu tratamento, começa a ceder cargos, afastar esse favorecimento aos Tutsis. E aí, nos anos 60, de 59 a 62, é a Guerra de Independência, a consolidação de Ruanda como um país africano autônomo. Os belgas ainda vão ter negócios ali, os franceses também vão tentar estabelecer relações na região, e nós vamos ter, então, esse governo novo que se forma, que vai ser uma república. Anteriormente era uma monarquia, Tutsi no poder, com ali a coordenação dos belgas, agora uma república que será dos Hutus, da maioria populacional. E, obviamente, que devido a esse passado de desigualdade e segregação, atritos viriam a acontecer, situações de racismo, ataques entre grupos, ofensas, viriam a se popularizar. Mas quando nós chegamos nos anos 80 para os anos 90, a minoria Tutsi, uma parcela dela, ela estava refugiada em países vizinhos, temendo eventuais represálias, perseguições da maioria populacional Hutu. E essa minoria Tutsi, que se organizou externamente, militarmente, formou uma Frente Patriótica Ruandense, a FPR, né? Frente Patriótica Ruandense. Esse grupo político e armado é liderado por um comandante chamado Paul Kagame. E o Paul Kagame, ele organiza ataques tentando voltar ao estado de Ruanda e, quem sabe, os Tutsis voltarem ao poder, né? Esse grupo minoritário populacional. Durante os anos 90, essa relação ela se desgastou bastante dessa rebelião com o governo oficial de maioria Hutu. O presidente da época, em 1994, é o presidente Juvenal, que estava ligado ao movimento xenofóbico, racista de maioria Hutu contra os Tutsis. Então, havia uma tensão que estava ali, vamos dizer, chegando às vias de fato de praticamente uma guerra civil. Houve uma tentativa de diálogo e conciliação entre esses lados. O presidente Juvenal, de origem ali Hutu, e o líder dessa frente patriótica ruandense, o Paul Kagame, iriam se encontrar, iriam negociar algum termo de paz, um termo de coexistência, né, de reincorporação desses que estão desabrigados, estão ali em exílio. No entanto, o presidente Juvenal está no avião, esse avião cai. E, ao que tudo indicava, foi algum tipo de situação ali causada de forma premeditada, né? E aí acusações dos dois lados foram realizadas. O presidente Juvenal foi morto por conta... Não foi um acidente. Exatamente, foi por conta dos Tutsis. Outros vão falar, não, grupos radicais nacionalistas Hutus que organizaram essa queda do avião porque não queriam uma negociação entre os dois lados. Entendi. De qualquer maneira, cai o avião, morre um presidente que estava tentando negociar um acordo com um grupo rebelde, percebe? Haveria uma possibilidade de diálogo, de acordos entre Tutsis e Hutus, coisa que em décadas não acontecia. Morre o presidente. Nesse período, nós vamos ter, então, essa movimentação radical Hutu de perseguir e massacrar a população minoritária Tutsi que ainda estava no país. Por isso, em 94, você vai ter esses 100 dias em que essa frente radical Hutu praticamente libera, massacra, extermina as minorias e até mesmo os Hutus que eram moderados, que não queriam participar do massacre e que estavam protegendo parentes, amigos desses grupos mais extremistas, né? Nesse cenário, o Paul Kagame, dessa frente patriótica ruandense,
utiliza essa situação para invadir o país, tomar a capital, Kigali, e estabelecer uma pacificação do país. E aí são organizados tribunais, porque é muita gente que deve ser penalizada, então são organizados tribunais emergenciais, que são de base de lideranças locais, de comunidades que têm ali líderes regionais que vão estabelecer as penas e punições aos que são acusados aí de terem praticado algum tipo de crime, de violação de direitos humanos, de direitos ali básicos de qualquer pessoa. Então nós vamos ter uma série de julgamentos, até se discute se esses julgamentos foram feitos seguindo protocolos jurídicos, imagino que não, pelo arbítrios, e o Paul Kagame se estabelece como presidente. Então os Tutsis retornam e desde então ele se reelegeu várias vezes e se acusa também que esse foi um processo não democrático, né, de organização. Então em 94 nós temos aí no final do século XX, né, um dos últimos grandes genocídios da história do mundo contemporâneo. Lembrando que genocídio é uma ação de extermínio deliberada contra um determinado grupo, por questões étnicas, religiosas, culturais, questões nacionais, mas existe uma ideia de extermínio daquele gênus, daquela identidade, daquele grupo. No caso, Hutus, radicais, querendo massacrar a minoria Tutsi. Poxa, ok? que história, hein? Beleza? Pô, Muita perfeito. informação, né? Muita informação, mas muito boa. Beleza. Então fique esperto, direitos humanos, Ruanda, 1994, conflitos étnico-raciais, Tutsis e Hutus, pode estar presente aí na tua prova. Excelente, professor. Muito obrigado aí por esta aula. Isso nem foi um episódio de podcast, foi uma aula. De verdade. Bom, que bom. Que bom que você gostou. Espero que você tenha gostado aí, assim como eu gostei. Então, comenta, dá seu like, manda pro amigo, pro inimigo. E fiquem ligados nos próximos episódios, tá bom? É isso, valeu. Isso, falou. Beijo, tchau.